Fala, meu povo! Tranquilo? Falar de 3 assuntos de cartografia nessa parte 2. O que ficou faltando? Vamos lá, comigo. É o mapa de curva de nível, fuso horário e escala. Então, começando pelo mapa de curva de nível. O que é isso? É um mapa que vai te indicar a topografia de um terreno. A imagem dele é um pouco estranha, foge um pouco do normal, mas não é nada difícil. Então, olha só. Então, se ele é um mapa que vai indicar para você a topografia de um terreno, significa que ele vai indicar para você as áreas com maior e menor declividade desse terreno. Exemplo, se você tem as linhas dessa curva de nível mais coladinhas, significa que ali você tem uma área de maior declividade. Se você tem essas linhas de curva mais espaçadas, mais separadas, significa que ali você tem uma área de menor declividade. Os menores círculozinhos desse mapa de topografia, desse mapa de curva de nível, vai indicar para você a maior altitude desse terreno. E depois o inverso. Os maiores círculos vão indicar para você as áreas de menor altitude. Maneiro? Então é um mapa que vai te indicar a topografia, mais ou menos acidentado. Bacana! Agora chegando a fuso horário. O que é o fuso horário? Para que serve o fuso horário? Para você saber a relação de horas em um determinado lugar. E isso vai acontecer por causa do movimento de rotação da Terra. A Terra faz esse movimento de giro ao redor do seu próprio eixo, fazendo com que em determinados pontos da Terra esteja Sol e outro determinado ponto da Terra esteja noite. Então você tem áreas de maior e menor luminosidade. E esse fato faz com que nós tenhamos uma convenção de horas, detalhando quais são as áreas de maior ou menor horário. O nosso marco zero, para a gente começar a contar o fuso horário de qualquer região, vai ser o meridiano de Greenwich. Qualquer área a leste do meridiano de Greenwich, você tem horas adiantadas. Qualquer lugar a oeste do meridiano de Greenwich, você tem horas atrasadas. O Brasil está onde? Está na parte oeste, ou seja, o Brasil tem horas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich. Maneiro, mas quantas horas atrasadas o Brasil tem? Quantos fusos horários o Brasil tem? O Brasil possui 4 fusos horários. Cada linha, cada meridiano, ele vai indicar para a gente 15 graus. Então, significa que a cada 15 graus de rotação, a cada 15 graus que a Terra gira, significa que você tem 1 hora a mais no relógio. Então, temos aqui o meridiano marco zero, que é Greenwich. Qualquer ponto que você vai mais a leste, horas a mais. Qualquer ponto que você vai a oeste, horas a menos. Pulando de 15 em 15 graus. A cada 15 graus, 1 hora. Então, vamos lá. 0, 15, 30, 45, 60, 75, até chegar a 180 graus. E por que 180 graus? Pelo grau de circunferência da Terra. A Terra tem 360 graus, 180 para leste e 180 para oeste. Maneiro! Consegui ver como é que acontece essa rotação, qual é a relação que tem entre a rotação e o fuso horário. Então, a cada 15 graus, 1 hora. E a cada 1 grau dessa rotação, você tem 4 minutos passando no seu relógio. Quanto maior é o território, quanto maior é um país, mais fusos horários existem lá. No Brasil, existem 4. Quais são os fusos horários que pegam o Brasil? Você tem 30 graus oeste, 45 graus oeste, que é o fuso oficial, porque pega Brasília, 60 graus oeste e 75 graus oeste. Pega ali a região do Acre, 45 pega o litoral, Rio de Janeiro, Nordeste. Os 60 graus pega a região norte, o estado do Amazonas, Roraima, até chegar aos 75 graus, exclusivão do Acre. Maneiro! Então vamos ver como é que essa coisa acontece através desse exemplo. Olha só aí do lado, ó. Uma família, ela vai embarcar, vai partir para um rolê, para uma viagem.
e ela vai embarcar às 15 horas da tarde. Ela sai de um ponto A em direção a um ponto B. Ela sai do ponto A, que fica às 15 graus leste, e vai embarcar para o ponto B, que está a 45 graus oeste. Ela está embarcando ali às 15 horas, no dia 3 de março, e o tempo de duração desse voo é de 11 horas. E aí, como a gente vai sair dessa enrascada? Então, vamos lá separar por partes. Primeiro, de antemão, o cara, a família, está saindo de leste em direção a oeste. Leste são horas a mais, oeste são horas a menos. Então, se eu estou saindo de leste em direção a oeste, significa que eu estou indo para uma área com horas a menos. Maneiro! Já guarda essa informação no teu coração, que ela vai ser importante pra caramba. Vamos lá. Primeiro ponto. Se você está em hemisférios diferentes, você vai somar os dois valores. Que dois valores? Os graus da onde você está saindo para onde você está chegando. Exemplo, a família está saindo do ponto A às 15 graus leste e quer ir para 45 graus oeste. São hemisférios diferentes. Então você soma. Se eu tiver em hemisférios iguais, subtrai. Não é o nosso caso. Vamos lá então somar. 15 mais 45, 60. Maneiro. Aí agora eu vou fazer o que com esse 60? Você vai pegar esse 60 e vai dividir por 15. E por que você vai dividir por 15? Porque a gente acabou de ver que a cada 15 graus, 1 hora a mais no relógio. Maneiro. Então você pega esse 60 e depois divide por 15. Isso vai dar 4. O que eu acabei de descobrir? Que a diferença entre o ponto A, 15 graus leste, até o ponto B, 45 graus oeste, é de 4 fusos. Eu estou indo para 4 fusos a menos. Maneiro! Se eu estou indo para 4 fusos a menos, se eu estou indo para algum lugar onde você tem horas a menos, o que você vai fazer? Você vai pegar o horário que você embarcou, que nesse caso aí são 15 horas, e você vai subtrair por 4. E por que você está subtraindo por 4? Porque esse é o resultado da diferença de fuso entre os dois pontos. E por que eu estou diminuindo? Porque eu estou subtraindo, porque eu estou saindo de leste em direção a oeste. Eu estou saindo de uma área com horas a mais e estou indo para uma área com horas a menos. Então eu pego esses 15, que é a hora que eu embarquei, menos 4. Isso vai dar 11. Perfeito! Olha só que lindo! Falta o que você fazer no final? Não esquece nunca isso. Você somar o tempo de viagem. O tempo de viagem é de 11 horas. Então você vai pegar 11 horas, que é o tempo de viagem, mais 11 horas, que foi o horário que você achou, do horário que você embarcou, menos a diferença de fuso. 11 mais 11 igual a 22. Ou seja, você vai chegar lá no ponto B, que aqui no 45 graus oeste, pode até ser o Rio de Janeiro, às 22 horas. Maneiro? Suave? Esse é um exemplo de continha de fuso horário. Isso quando você consegue achar uma hora perfeita, porque você está pulando ali de 15 em 15 graus, 15 em 15 graus, significa que você encontra uma hora perfeita. Mas se você achar uma hora quebrada, o que você vai fazer? Vai entrar em desespero? Não. Vem comigo, olha só. Vamos supor que uma pessoa ligue para outra. Bate um fio e telefone para uma outra. Aí uma pessoa está no ponto A e essa pessoa está no ponto A lá em 50 graus oeste. Maneiro. Uma pessoa está nos 50 graus oeste, dá para perceber que eu não estou num fuso perfeito de 15 graus, então não vou achar um horário perfeito. Maneiro. Bati um fio para uma pessoa que está a 18 graus leste. Então, eu, no ponto A, estou telefonando para uma pessoa a 50 graus oeste e essa pessoa vai receber a ligação e ela está lá no 18 graus leste. O que você vai fazer da sua vida? Não vai mudar, olha para mim. Se liga. Novamente, hemisférios diferentes, eu somo. 50 mais 18 igual a 68. Maneiro. Continua da mesma forma que o anterior.
68 dividido por 15. 4, mas aí agora vem um pouquinho da diferença. Não vai ser perfeito. Então você tem uma sobra de resto 8. Maneiro? Show de bola. Vai fazer o que com isso? Você pega esse 8 e multiplica por 4. E por que você vai multiplicar por 4? Lembra quando a gente disse anteriormente que a cada 1 grau significa 4 minutos? Esse não vai ser um horário perfeito. Então significa que eu vou achar horas em minutos. Então eu pego esse 8, multiplico por 4. Maneiro? Vai dar quanto? 8 vezes 4, sobe 1, escorrega vários, aí vem com vai com vem, vai dar 32. Legal até aqui? Perfeito. O que eu acabei de descobrir? Que a diferença de horário do ponto A, que é o cara que está telefonando, até o ponto B, é de 4 horas e 32 minutos. Perfeito? Maneiro. Eu estou telefonando para essa pessoa às 15 horas da tarde. Então, que hora ele vai receber essa ligação? Eu estou ligando ao oeste e a pessoa vai receber a ligação lá em leste. Se é de oeste para leste, são horas a mais. Se é de oeste para leste, são horas a menos. Então, vou pegar essas 4 horas e 32 e somar com 15, que é a hora que eu telefonei para a pessoa. Ela vai receber essa ligação às 19 horas e 32 minutos. Legal? Exemplinhos aí para de fuso horário. Bacana? E aí você tem ali detalhezinhos. No caso do fuso horário anterior que a gente viu, você conseguiria fazer direto, você fazer aquela conta toda. É só você fazer as barrinhas de 15 em 15 graus e depois ver se eu estou indo para horas a mais ou a menos e depois no final só somar com o tempo de viagem. Coisa linda. Perfeito? Maneiro. Agora vamos chegar à escala. O que é a escala? A escala ela vai dar para a gente a proporção e o detalhamento que é observado em um mapa. Quanto mais detalhes eu consigo enxergar em um mapa, significa que ali eu tenho uma escala que é maior. Quanto menos detalhes eu consigo enxergar em um mapa, significa que ali eu tenho uma escala que é menor. Exemplo, vamos supor que tenha na sua frente 2 mapas. O mapa do Rio de Janeiro e o mapa do bairro de Copacabana. Então aqui eu tenho o mapa do Rio de Janeiro e o mapa do bairro de Copacabana. Qual é aquele que eu consigo observar a maior escala? Ou seja, o maior nível de detalhamento. O mapa do Rio de Janeiro ou o mapa de Copacabana? O mapa de Copacabana. Então significa que quanto maior a escala, maior é o nível de detalhamento. Uma escala, ela pode aparecer para você em forma de número ou em forma de gráfico. Em forma de número, exemplo, 1 para 500 ou 1 para 50 mil. Significa que 1 centímetro no mapa equivale a 500 centímetros na vida real, ou 1 centímetro no mapa equivale a 50 mil centímetros na vida real. 1 para 500, 1 para 50 mil. Qual é a escala, qual dessas aí apresenta o maior nível de detalhamento? Qual deles apresenta a maior escala? A de 1 para 500 ou de 1 para 50 mil? Acertou? Quem falou é de 1 para 500. Porque ali, nesse mapa de 1 para 500, eu tenho um distanciamento menor dessa área. Se eu me distancio menos dessa área, significa que eu consigo observar muito mais detalhe. O mapa de 1 para 50 mil é como se eu me distanciasse 50 mil vezes dessa área. Quanto mais eu me distancio, menos detalhe eu observo, mais em comparação eu consigo enxergar uma área muito maior. Maneiro? Vamos lá, ver como em continhas isso pode aparecer. Vem comigo, olha só. Um mapa, uma escala, ela pode aparecer para você como em forma de conta, onde, exemplo, em um mapa, você tem ali uma estrada, um rio, e nesse mapa de estrada ou rio, esse rio ou estrada, ele mede 50 centímetros. Maneiro? Esse rio ou essa estrada mede 50 centímetros no mapa.
Esse mapa tem uma escala de 1 para 50 mil. Maneiro? 1 para 50 mil é a escala desse mapa. E lá nesse mapa você tem um rio, uma estrada, enfim, que mede 50 centímetros. Qual é o tamanho real desse rio? Formas que você pode fazer para encontrar o tamanho real do rio, ou o tamanho mapeado desse rio, ou a escala. Enfim, você pode fazer Dzinho sobre Dzão igual a 1 sobre E. O que é o Dzinho? Dzinho é o tamanho de um objeto no mapa. Um rio, uma estrada. O Dzão vai ser o tamanho disso na vida real. E a escala é o E. Beleza? Transportando tudo isso para essa continha, vai fazer como? Então, você tem ali o Dzinho? Tem, que é 50 centímetros. Então, Dzinho 50 sobre Dzão, que é o que eu quero saber, igual a 1 sobre E. Tem o E? Tem a escala? Tem. É 50 mil. Então, faz a regra de 3. 50 vezes 50 mil vai dar 2.500.000. Sendo que eu nunca vou medir o tamanho de uma estrada ou o tamanho de um rio em centímetro. Aqui eu acabei de descobrir em centímetro. O que você vai fazer? Você vai converter isso, transformar de centímetro para quilômetro. E para você transformar de centímetro para quilômetro, você vai cortar quantos zeros? Fala 5, fala 5. 5 zeros. Então você vai cortar 5 zeros. Lembra lá, ó. Hectômetro, decâmetro, hectômetro, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então você vai cortar 5 zeros até chegar a quilômetro. Cortando 5 zeros, já que o resultado é 2.500.000, o nosso resultado, o nosso Dzão, o tamanho real desse rio ou dessa estrada vai ser de 25 quilômetros. Perfeito? Maneiro! Uma outra forma, você pode fazer também formulinhas ali específicas para cada resposta que você queira encontrar. Se você quiser encontrar a escala, uma forma também que é a escala que é igual a Dzinho sobre Dzão. Se você quiser encontrar a distância real, você vai pegar Dzão igual a Dzinho vezes E, que é a escala. Ou, se você quiser encontrar a distância mapeada de qualquer objeto, você vai pegar Dzinho igual a Dzão sobre E. Maneiro, gente? Perfeito? Aqui, exemplinhos de fuso horário, escala e também curva de nível que pode aparecer para vocês. Um grande abraço e continua compartilhando, comenta e um grande beijo. Tchau, tchau.